Bom, algumas histórias começam com um sonho super claro, né? Mas outras começam com aquela pergunta inquietante, aquela que simplesmente não quer calar. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises, onde a gente pega conceitos super complexos e destrincha de um jeito claro e fácil de entender. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante sobre o que realmente significa aprender. Vamos explorar o desenvolvimento humano através do trabalho transformador da Milena Rios. E olha, preparem-se, porque a forma como a gente entende a educação e aquelas famosas dificuldades de aprendizagem está prestes a virar de cabeça para baixo. O que a gente vai ver aqui não é só sobre sala de aula, não. É sobre como o nosso cérebro se conecta de verdade com o mundo ao redor. Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Deem só uma olhada nessa pergunta. Ela parece simples num primeiro momento, não é mesmo? Como as pessoas aprendem, se desenvolvem e superam desafios. Mas foi exatamente esse questionamento, essa faísca, que deu o pontapé inicial para toda uma vida de pesquisa e prática. Como as pessoas aprendem de verdade? Porque algumas absorvem informação como uma esponja, enquanto outras esbarram em bloqueios que parecem impossíveis de cruzar. Para Milena, isso não era só uma curiosidade de momento, era praticamente um mistério que gritava por respostas. E transformar essa dúvida genuína num propósito de vida profissional é literalmente um motor que impulsiona tudo que a gente vai analisar agora. Porque, no fundo, entender como superamos desafios é, na essência, entender como sobrevivemos e evoluímos como seres humanos. E aqui a gente vê algo sensacional. Fica muito claro como um conhecimento profundo não se constrói em linha reta, mas sim no empilhamento progressivo. Olha só, começa lá na administração, trazendo toda aquela visão estrutural, de gestão, sabe? Daí pula para a pedagogia, que é o coração do ensino. Depois vem as ciências biológicas, para entender a máquina humana por dentro. E, fechando com chave de ouro, a neuropsicopedagogia clínica e a neurociência. Gente, essa combinação é espetacular. É a união perfeita da gestão de processos com a arte de educar e a ciência pesada que estuda o cérebro. É exatamente essa base multidisciplinar que permite ter uma visão tão completa, tão holística da nossa mente e do que ela é capaz de fazer. Então, o ponto crucial aqui é essa quebra gigantesca de paradigma. Por muito tempo, a visão mais tradicional ensinou a gente a olhar para a dificuldade de aprendizagem como um problema, uma barreira que precisava ser consertada logo, tipo um mero obstáculo na escola atrasando a vida de todo mundo. Mas a nova perspectiva que o trabalho da Milena traz inverte essa lógica de um jeito genial. Dificuldades não são muros que bloqueiam o caminho. Na verdade, elas são sinais luminosos. Elas mostram histórias únicas, necessidades que ninguém estava vendo e, principalmente, um potencial oculto gigantesco. Quando a gente para de tratar essas dificuldades como falhas e começa a acolhê-las como um mapa apontando onde a pessoa precisa de mais apoio, juro para vocês, a dinâmica inteira da educação se transforma. Certo, mas como toda essa teoria revolucionária sai do papel e vira ação no mundo real? Basicamente através de um trabalho incansável na neuropsicopedagogia clínica e também na educação profissional. Isso significa ir muito além de só dar um diagnóstico, sabe? É colocar a mão na massa mesmo. A gente está falando de fazer avaliações super precisas, desenhar intervenções totalmente direcionadas e, o mais importante de tudo, orientar não só o indivíduo, mas todo o ecossistema em volta dele. Crianças, adultos, famílias, professores, todo mundo entra no barco. A teoria sai lá dos livros e entra nas casas, nas salas de aula, ajudando pessoas reais a encontrarem caminhos muito mais eficazes para a própria evolução. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque é aqui que a ciência entra em cena e a coisa fica ainda mais fascinante. A neurociência trouxe aquelas peças do quebra-cabeça que faltavam para a gente entender o potencial humano de verdade. Aprender, pessoal, está muito longe de ser só decorar matéria para a prova. A ciência mostra que cada coisa nova que a gente aprende altera literalmente a estrutura física do nosso cérebro. É incrível. É uma dança constante entre conexões neurais, comportamentos do dia a dia e, claro, as emoções. Tá tudo 100% conectado. E é bem por isso que aquele ensino super mecânico, quadradão, falha com tanta gente. Nós não somos máquinas de guardar dados. Somos um sistema vivo, emocional, que precisa estar em equilíbrio para conseguir absorver o mundo. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é como a gente desconstrói aquela ideia velha de que aprender é só uma questão puramente cognitiva. Dê uma olhada nos verdadeiros componentes: memória, atenção, emoções, relações e experiências de vida. Adquirir conhecimento é, acima de tudo, uma baita experiência humana e social. Pensem comigo, não tem como a gente ter atenção plena se o nosso estado emocional está lá no chão, certo? A memória também não gruda se aquilo não tiver um significado ou se não rolar uma relação de confiança com quem está ensinando.
As nossas experiências de vida moldam o jeito que o cérebro recebe a informação nova. Entender isso é sacar que, para destravar a mente para aprender, a gente precisa abraçar toda a humanidade que existe em cada indivíduo. E aqui tem um peso poético e também clínico maravilhoso nessa ideia. Como um farol iluminando caminhos na escuridão, a compreensão adequada da aprendizagem revela possibilidades invisíveis. Foi com base nessa visão super empática e científica que nasceu o conceito da sessão farol. Imaginem a força dessa metáfora. Quantas vezes alguém com dificuldade de aprender não se sente num barquinho à deriva, num breu total, morrendo de medo de bater nas pedras? Compreender o cérebro direito não serve para colocar rótulo nas pessoas. Serve exatamente para ser esse feixe de luz poderoso. Ele corta a neblina, tira aquele medo do desconhecido e mostra de forma clara que existe sim uma rota super segura e promissora ali na frente, só esperando para ser navegada. Tá, mas e na prática, como esse farol acende? Olha, não é mágica, é método mesmo. É uma estrutura super redondinha dividida em 3 passos vitais. O primeiro, investigar os sinais. Como a gente já falou, dificuldade é sinal e é aí que entra aquele olhar clínico de detetive para decifrar o que eles estão dizendo. O segundo passo, compreender os desafios específicos. Não tem essa de tamanho único, sabe? Aquela velha receita de bolo não serve para todo mundo. Tem que ser cirúrgico e individual. E, finalmente, o terceiro passo, oferecer um direcionamento claro, porque não adianta nada mapear o problema e não entregar a bússola para quem precisa. Esse direcionamento é o que tira as famílias e os educadores do escuro e coloca todo mundo num plano de ação que realmente funciona. No fim das contas, tudo que a gente analisou até agora converge para estes 4 pilares de impacto. Eles são o coração da coisa toda. Promover o desenvolvimento humano por inteiro. Fortalecer o que a pessoa já tem de melhor, as potencialidades dela. Até porque focar só no que está faltando é um tiro no pé, né? Além disso, construir uma autonomia que dure. O objetivo não é deixar ninguém dependente, mas sim dar o leme do barco para a própria pessoa que está aprendendo. E para fechar, tornar a aprendizagem algo que seja acessível e que faça sentido. Quando a coisa toda faz sentido, as conexões neurais se fortalecem e aquilo que antes era um peso gigante vira uma verdadeira paixão. E aí a gente chega nessa frase que amarra tudo de um jeito brilhante. Porque quando a aprendizagem encontra direção, novos caminhos se tornam possíveis. Tem uma crença inabalável e muito bonita por trás disso. A certeza de que a capacidade de evoluir e se desenvolver está dentro de absolutamente todo mundo. Ninguém, repito, ninguém é caso perdido. O que falta na maioria das vezes não é inteligência, é direção certa. É iluminar as peças exatas daquele cérebro específico. Quando a neurociência, a educação e a empatia dão as mãos, esse direcionamento vira a chave mestra para abrir portas que a gente jurava que estavam trancadas para sempre. Para a gente fechar a nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma provocação para todos nós pensarmos. Quais novos caminhos iam se abrir aí nas nossas relações, no trabalho, na vida, se as dificuldades de aprendizagem fossem vistas não como um fardo, mas como um mapa detalhado apontando para um potencial incrível que só não foi descoberto ainda? Imaginem o tanto de gente que poderia simplesmente florescer com uma mudança de perspectiva e a direção certa de um farol. A neurociência e a educação nos provam que a mente humana é um verdadeiro oceano de possibilidades. Manter essa curiosidade viva, buscar entender quem está do nosso lado e nunca, jamais subestimar o poder de uma nova direção são os grandes recados dessa nossa reflexão de hoje. Um abraço e até a nossa próxima análise.